Uma edição do nosso programa Bastidores da Política, ao vivo no rádio, ao vivo com você nos 810 da Difusora AM e ao vivo com você aí no Instagram, acompanhando a gente, 268 mil seguidores, mais de 20 milhões de visualização. Esse é o tamanho da vitrine para nós chamarmos a sua atenção em Jundiaí e toda a grande região, exatamente para esse projeto importante no ano de 2026. Não podemos de maneira alguma deixar passar esta oportunidade de eleger deputados estadual e federal para a nossa cidade de Jundiaí, para a nossa região. Por isso, nós estamos aqui, na mesa de som comigo, junto com a gente aqui, o Tony, grande abraço, Tony, a Ariadne lá no jornalismo, toda a equipe de jornalismo aqui, Samuel, Felipe, direção-geral Tobias Musael Júnior, e a gente inicia mais uma edição do programa. Já tivemos aqui uma série de convidados, já passou por aqui, para falar desse tema importante. Aliás, eu agradeço a você que está no Instagram, vai curtindo, comentando, fazendo a sua pergunta, sua sugestão. A gente vai sempre acompanhando. Nem sempre dá para fazer isso durante o programa, mas a gente vai captando aí a sua mensagem, vai vendo o seu comentário e a partir daí a gente vai construindo também as mudanças necessárias aqui e vai respondendo paulatinamente as perguntas, ok? Hoje o convidado para participar do programa já está a caminho, é o prefeito da cidade, o prefeito Gustavo Martinelli. Prefeito da cidade, que é a cidade satélite da região metropolitana. Então, Jarinu, Várzea Paulista, Campo Limpo, Jundiaí, Louveira, Cabriúva, Itupeva, são as cidades que compõem. Itatiba está na região metropolitana. Sempre teve vontade de vir para a região metropolitana de Jundiaí, mas está lá ainda na região metropolitana de Campinas. Já passamos por aqui no programa com os entrevistados, o Miguel Haddad, que fala exatamente do seguinte: a gente pode ajudar as pessoas sem ter mandato. Essa é uma grande fala, é possível fazer uma grande ajuda nesse sentido. O professor Oswaldo José Fernandes, que é cientista político, presidente partidário, o professor Oswaldo José Fernandes também fala a respeito do voto distrital. Cada um tem aí a sua colocação. O prefeito Luiz Braz fala de projetos gerenciais regionais. O José Antônio Parimossi esteve aqui, fala sobre o vínculo territorial e sentimental. Hoje o Gustavo Martinelli, que é o prefeito da cidade, vai falar com a gente sobre esse tema que é tão importante. Já está sendo aqui recebido na redação do nosso jornalismo aqui da Rádio Difusora e Jornal Jundiaí. Nesse momento vai receber aí, colocar exatamente o microfone para poder falar com a gente ao vivo sobre esse tema importante. Então a gente não pode deixar... Como é que está? Bem, Gustavo? Bem, prefeito? Exatamente para tratar desse tema fundamental. Então, desde já, agradecer você aqui na Rádio Difusora, agradecer você principalmente aí no Instagram. Prefeito, eu vou repetir aqui, no Instagram a gente tem 268 mil seguidores, com mais de 20 milhões de visualização. Então, Gustavo, a gente fala aqui na rádio e você... E quando você quiser falar com a cidade, população, o Samuel vira a câmera para você para falar no Instagram. Tudo bem, prefeito? Boa tarde, obrigado. A gente sabe da agenda do prefeito, eu acabei de dizer, é a cidade satélite aqui, Jundiaí, a gente sabe da tua agenda e é muito gratificante receber a tua presença nessa tarde para a gente falar desse tema tão importante que é eleger deputados estadual e federal para a nossa cidade e para a nossa região. Boa tarde, como é que está, Gustavo? Boa tarde, Itamar Gonçalves. É um prazer estar aqui no grupo JJ de Comunicação, uma grande audiência, como você mencionou. Vou aumentar um pouquinho aqui. Muitos seguidores aí na internet, no Instagram, no Facebook. É um tema muito importante, será um ano decisivo. Quero cumprimentar todos que nos acompanham e também todos os ouvintes da Rádio Difusora. Muito bem. Gustavo, eu dizia aqui há poucos minutos antes de você chegar, nós já recebemos alguns personagens aqui. Eu vou fazer um rápido preâmbulo para você entender qual é o motivo do nosso convite e a sua presença é tão importante para a gente. Eu tenho acompanhado, você também, vereador 3 vezes, presidente da Câmara, vice-prefeito, agora prefeito da cidade, a gente tem acompanhado nas campanhas políticas, na trajetória de campanha, eu acompanhei pessoalmente, você também sabe disso. Os candidatos sempre pedem aqui, principalmente nessa campanha para deputado estadual e federal, prefeito, vamos votar nos candidatos da região. Já perdemos muitos votos aqui, para Campinas, para São Paulo, para Dayatuba, que tem deputado, para Sorocaba, para Itu, então não dá mais para fazer isso. O objetivo do programa é trazer esses personagens, ex-prefeitos, prefeitos da região, o senhor e outros prefeitos, personagens políticos, lideranças políticas, para mais uma vez, eu e Tobias Musael Júnior fizemos uma reunião, Gustavo, e encampamos esse projeto que é trabalhar junto com as eleições e fortalecer a ideia de que nós precisamos trazer a consciência do nosso eleitor
que a gente não pode perder essa oportunidade. A gente precisa, quer ver eu te fazer uma pergunta, a gente precisa de deputado estadual e federal. Imagina você, está 1 ano, 3 meses e 19 dias do governo. Se tivesse um deputado federal e estadual, seu governo já poderia ter sido potencializado em algumas áreas? Sim, potencializado. O prefeito ele acaba tendo uma dupla função, ou tripla função. Eu estive em Brasília recentemente falando com senadores, deputados, em ministérios. Ontem, a cidade, na terça-feira, nós tivemos aí premiações, falei com o governador, estou em contato... Está aqui no Jornal Jundiaí, que está muito bem. Jundiaí vence prêmios, aí, prêmio duplo no Sebrae também, 31 escolas receberam uma premiação devido a um bom desempenho nas provas. Em 2024 foram 21 escolas, nós saltamos aí 50%, porque a prova foi aplicada em 2025, o resultado saiu agora em 2026. E também reivindiquei melhorias para o governador. Se você tem um deputado estadual e um deputado federal, nós temos voz na Assembleia Legislativa, teríamos voz na Assembleia Legislativa e também no Congresso. Hoje nós não temos representatividade. O voto, ele não é distrital, mas é como se fosse distrital. Por quê? Você pega a região ali de Sorocaba, como você explanou. Sorocaba nós temos ali 5 deputados. Por exemplo, nós temos lá o ex-prefeito Vitor Lippe. Vitor Lippe tem a Maria Lúcia Amer, ex-primeira-dama, também acho que é o 6º mandato. Quando ele destina o seu recurso, dinheiro, as emendas parlamentares para a saúde, para a educação, para diversas outras áreas, ele vai pegar a lista da sua votação. Então ele não vai destinar para Jundiaí, para Várzea Paulista, para Campo Limpo Paulista, para Jarinu, para Itupeva, para Louveiro, para Cabreúva, que é a região metropolitana. Ele vai destinar para Sorocaba, para Alumínio, para Votorantim, porque ali está a base eleitoral do deputado Vitor Lippe e também da Maria Lúcia Amer, que são, estou dando aqui 2 exemplos. Mas a região de Indaiatuba, nós temos lá deputado federal. Acho que são 4 ou 5 lá também, Indaiatuba, né? Nós temos lá deputado federal, deputado estadual, Bruno Ganem, a mãe do Bruno Ganem, a Clarice Ganem, que é deputada estadual, tem família Rogério Nogueira, né? Família Nogueira, que é muito atuante ali naquela região, e eles fazem um trabalho em Indaiatuba e região. Marília também, enfim. Nós perdemos representatividade nos últimos anos, nós temos muitos desafios aqui na região metropolitana, por exemplo, mobilidade. A cidade é cortada por várias rodovias, Anhanguera, Bandeirantes, Dom Gabriel. Nós estamos reivindicando ao governador a 3ª faixa da Anhanguera e a 3ª faixa ali na Dom Gabriel. Somente o governador pode autorizar essas obras, junto com a concessionária, que agora mudou até de nome, é Motiva. E com o deputado estadual junto, nós teremos mais força para tirar esses projetos do papel e o governador atender às solicitações. E não é só na mobilidade, né? Nós temos desafio na saúde. O Hospital São Vicente tem 242 leitos e a Organização Mundial da Saúde e o Ministério da Saúde recomenda que a cada 1.000 habitantes nós temos que ter de 3 a 5 leitos. E o número de leitos em Jundiaí é um número de leitos desde 2008. A Casa de Saúde, que se tornou hospital regional, que na época foi comprado com dinheiro do contribuinte, do jundiaiense, tanto de nascimento quanto de coração, ele foi comprado com nossos tributos e hoje ele atende 42 municípios, inclusive atende a região de Campinas, que tem uma estrutura de hospitais. Com um deputado estadual, como é o estado que administra o hospital regional, nós poderíamos ter menos cidades atendidas no hospital regional, atender mais a região metropolitana, mas atende hoje 42 municípios. Então o estado também tem esse papel. Eu estive com o secretário Eleusis Paiva, reivindicando hemodiálise. Por exemplo, nós temos 25 pacientes hoje internados dentro do Hospital São Vicente fazendo hemodiálise, e esses pacientes deveriam estar em clínicas credenciadas. Quem credenciam essas clínicas? O governo estadual e o governo federal. Quem paga essa hemodiálise? É o governo estadual e federal. Então, se nós tivéssemos um deputado estadual e federal, com mais agilidade, nós íamos desburocratizar esse credenciamento. Nós teríamos 25 leitos no Hospital São Vicente para atender cirurgias eletivas, prótese de quadril, de joelho, porque nós temos bons profissionais aqui na cidade, mas nós não temos onde deitar o paciente. Então, a força que traz a representatividade tanto na Assembleia quanto na Câmara Federal. E no passado, num único mandato, numa única eleição, 3 deputados. Nós chegamos a ter 2 deputados estadual e um federal, na mesma legislatura. Depois um federal e um estadual, sempre Jundiaí elegeu federal e estadual, e vai completar 8 anos que a cidade não... Há 2 eleições que Jundiaí e região não faz o deputado, né? E aí o que acontece, Gustavo? Vocês acabam fazendo... O Gustavo foi vereador, presidente da Câmara, o vereador acaba fazendo papel de deputado, o próprio prefeito, como você mesmo disse, vai falar com o governador ou vai a Brasília,
E isso também tira tempo, né? Quando você tem a representatividade, você tem força política. Então, esse que é o foco, trazer... Mas o desafio, Gustavo, veja os inúmeros desafios que já colocou aqui em poucas palavras. O desafio é a gente realmente conseguir colocar para o nosso eleitor em Jundiaí, Jarinu, Várzea, Campo Limpo, Jundiaí, Louveira, Itupeva, Cabreúva. Né? São 7 cidades. Itatiba está fora da região metropolitana. Embora houve até a intenção, mas não veio. Mas o que acontece? Nós perdemos nas últimas eleições para o voto que é o voto externo, que é o voto... como é que chama aquele voto? Não é conceitual que fala? Ideológico? Ideológico, obrigado, prefeito. É isso. O voto ideológico, você vota no voto ideológico porque ele faz isso, faz aquilo, mas não consegue o que o Gustavo acabou de dizer, trazer resultados para a cidade. E quando elege um deputado de fora, o foco dele, a região dele é outra, como você explicou, ele acaba dando emendas pequenas para dizer que fez alguma coisa. O ideal, a gente pediu... Nós estamos, Gustavo, a gente não pode, nós não pode pedir voto para ninguém, estou dizendo sempre isso. A gente vai pedir para você votar em ninguém, nem para não votar. Mas o que a gente pode fazer, o projeto junto a vocês, que são os políticos, os gestores, atenção no nosso ranking de candidatos da cidade de Jundiaí e região. É esse o foco, que é possível, né? Nessas eleições, me parece estar mais simpático para eleger, porque não tem tanta gente de fora essa eleição. A gente tinha aí muito... tinha Helena Pascoal, tinha Tiririca, tinha não sei o quê, tinha um monte de gente de fora e hoje não tem mais. Isso acaba sendo uma ajuda nessas eleições em outubro. Eu vejo que essas eleições nós não teremos aí o outsider, né? Isso. O outsider tem candidatos ideológicos, tem candidatos da causa animal, tem candidatos ligados à segurança pública, mas eu vejo que será uma eleição mais regional, estamos torcendo para isso, é muito importante o Grupo JJ fazer essa campanha de conscientização sobre o voto, a importância da região eleger representantes. Como eu mencionei, o voto não é distrital, mas é como se fosse. Eu gostaria muito no futuro que o voto fosse distrital ou distrital misto, porque o eleitor fica mais próximo do eleito, e se o eleito não for bem votado, ele não vai em outros municípios buscar voto. Ou ele desenvolve um bom trabalho no seu distrito, ou ele não é reeleito. O voto distrital é uma reforma eleitoral, seria muito importante para o futuro do país. E tantos outros temas, temas aí o Código Penal, que é de 1940, está saturado, a polícia trabalha, a guarda municipal também, no outro dia o delinquente está na rua, temos que ter essa reforma e não cabe ao vereador nem ao prefeito, cabe sim aos deputados federais mudar essa legislação que é antiga e nós precisamos... E o problema está no município, está na porta do prefeito, dos vereadores. Né? Isso, como dizia Franco Montoro, as pessoas não vivem na União nem no Estado, elas vivem no município. E o município está mais próximo do prefeito, dos vereadores, mas quem muda as leis nesse país são os senadores e os deputados. E é importante também que os deputados eleitos firmem um compromisso com a cidade e não larguem o mandato pela metade para disputar outra eleição. Porque nós temos aí 8 anos que Jundiaí e região não elege deputados, então tem que firmar esse compromisso com a cidade e com o eleitor. Você mesmo já foi candidato a deputado, né, Gustavo? Você, o Fauás, que foi junto com o Miguel, né, Pão? Em 2018 eu fui candidato a deputado. Foi deputado, foi mais de 40 mil votos, 48. Eu obtive quase 48 mil 48 mil votos. Para ser eleito naquela época eram necessários 56 mil votos. Muito perto. Faltou poucos votos para ser eleito. E naquela época teve aquela onda PSL, por exemplo, a Janaína Pascoal obteve aqui em Jundiaí 31 mil votos para estadual. E nunca atendeu a região. Ela veio aqui meia hora, teve uma passagem rápida aqui pela cidade. Ela foi bem votada em todas as cidades do estado. Mas ela obteve aqui 31 mil votos, naquela época eu obtive 33 mil, e faltaram 9 mil votos aproximadamente para ser eleito. E o Miguel Haddad também, que estava indo para uma reeleição de 176 mil votos, teve uma redução na sua votação para 86 mil, porque o filho do Bolsonaro, o Eduardo, e a Joyce tiveram 50 mil votos em Jundiaí. Então, são 50 mais os 31 dela, 81 mil votos. E também saem muitos candidatos, né? A gente vive numa democracia, todo mundo tem direito de ser candidato. O que acontece também é que saem muitos candidatos, acaba pulverizando e dividindo também os votos, e aí a região acaba não elegendo. A região metropolitana tem mais de 600 mil eleitores. Com esses votos, poderíamos eleger 3 federais e 3 estaduais tranquilamente. Quer dizer, agora, a gente sabe que os arranjos políticos dependem de uma série de coisas, você fica à vontade para dizer ou não, mas, por exemplo, gente, é o seguinte, o Gustavo está dizendo aqui da importância, a gente está falando com o prefeito, a importância de ter o deputado. A gente sabe que você tem uma força política muito grande. Já se decidiu aí quem serão os candidatos que serão apoiados pelo governo, ou ainda não é cedo para falar? Que a gente já sabe que existem alguns pré-candidatos. A gente já até citou, que a gente está citando. Mas daí do governo já tem uma definição,
Ou está em planejamento ainda? O povo quer saber, Gustavo. Tá certo, nós temos... O povo quer saber. Nós temos aí uma base aliada na Câmara Municipal, uma base de sustentação ao governo, tem outros pré-candidatos aí na Câmara Municipal, outros nomes. Por exemplo, a gente não tem nada confirmado, mas tem nomes aí sendo ventilados, mas na base do governo tem também o líder do governo, que é o vereador Juninho Adilson. O Juninho obteve mais de 7 mil votos para vereador, 7.300 votos, uma votação muito parecida. Quando eu cheguei a ser o mais votado da história da cidade na época, eu obtive 7.217 votos, o Juninho 7.299 votos. Então, um vereador muito atuante, foi muito bem votado, o segundo mais votado da cidade, já tinha sido suplente na eleição passada, permaneceu um período na Câmara, é um nome do União Brasil, o mais votado do União Brasil. O presidente da Câmara, né, o vereador Ed Carlos Vieira, que é pré-candidato a deputado estadual pela União Brasil, são os dois nomes, e tem outros nomes aí na base de sustentação que estão aí agora decidindo sobre a candidatura, a pré-candidatura. Nesse caminho, nessa decisão, o Juninho seria pré-candidato a federal e o Ed Carlos a estadual. Nós estamos decidindo o Juninho pré-candidato a federal e o Ed Carlos estadual. Gente, não tem nada definido aqui. O prefeito está citando, a gente sabe que isso depende de reunião, depende de uma série de fatores, evidentemente. Senão amanhã todo mundo já vai começar a sair falando. Mas o que eu digo, Gustavo? A sua palavra, a sua força política é bastante grande. E o entendimento da população nesse projeto que a gente tem de eleger em Jundiaí, região, deputado estadual e federal, o sonho nosso é esse, é fazer, o desafio meu é esse. É fazer com que esses votos... Eu já ouvi falar, você falou em 600 mil, já ouvi falar em 640, 680 mil eleitores da nossa região, que é o suficiente. A gente precisa, no mínimo, esse ano, eu tenho convicção, Tobias. A gente faz um estadual e um federal, não é possível. A gente chega, eu sempre tenho repetido isso, Gustavo, chega de jogar voto fora, Campinas, São Paulo, vamos respeitar todos, são todos gente boa, são todos trabalhadores, que venham as verbas também, que quiserem destinar, são todos bem-vindos. Mas a força política nossa está ligada aqui à nossa região. Então, Itu, Sorocaba, Indaiatuba, Campinas, São Paulo, não é o foco. Quando eu digo isso, Gustavo, você me corrige se eu estiver errado. Quando a gente pede isso para o eleitor, o que eu estou pedindo? A cirurgia, os exames, o ponto de ônibus, o transporte coletivo, a educação, a merenda. As pessoas precisam entender que o resultado dessa parceria do prefeito com o deputado estadual e federal, você falou no começo, você consegue viabilizar tudo isso. São vários desafios, né, prefeito? São muitos desafios. Nós temos, por exemplo, junto ao Ministério da Saúde, o governo federal deve para Jundiaí 42 milhões de reais por ano, que é o Teto MAC. O que é o Teto MAC? Jundiaí tem atendido acima da sua capacidade. O Hospital São Vicente tem 242 leitos e tem dias e meses no Hospital São Vicente que tem 330 pessoas lá dentro para serem atendidas. Nós estamos atendendo acima da nossa capacidade e o governo federal nos deve 42 milhões por ano. É um recurso que nós estamos reivindicando há anos para o Ministério da Saúde. Já estive lá com o ministro, na época, no início do mandato. Estou reiterando essas solicitações. Nós temos o IML, que é precário, que é responsabilidade do Estado. Estamos solicitando um novo prédio para o IML, também é uma reivindicação antiga. As famílias também sofrem no momento de dor, na liberação dos corpos, às vezes não tem um médico legista, também é uma responsabilidade do Estado. As FATECs, que nós temos aqui, os prédios, tanto o Vasco Venchiaruti, como o nosso Colégio Agrícola Benedito Storani, são prédios do Estado que precisam de reforma e revitalização, como também ali o Poupa Tempo, nós temos ali reformas nos prédios, que hoje é ocupado pelo Estado. Os hospitais, como mencionei, o Hospital Regional, nós reivindicamos um mutirão de cirurgias, foi concedido 200 cirurgias mês, mas estamos atendendo todas essas 40 cidades, nós estamos reivindicando o aumento desse número de cirurgias e tantas outras reivindicações, como eu mencionei, de mobilidade da Anhanguera, de transposições da Anhanguera. O antigo governador, o João Dória, deixou o mandato e prorrogou o contrato da concessionária para 2039. E nessa prorrogação do contrato de concessão da Anhanguera e Bandeirantes e de outras concessionárias, ele não deixou previsto obras importantes para Jundiaí. São 5 transposições, por exemplo, no quilômetro 58, que é ali o lago da Avenida Jundiaí, uma obra tão aguardada, tão esperada pela população, não só de Jundiaí, mas de toda a região, e a Marginal Sul, do lado oposto, que não existe. Nós temos o quilômetro 62, está tendo uma obra de continuidade da Frederico Zanan, que nós aguardamos agora a Artesp nos dá autorização
para a construção do novo túnel do lado do existente. Estamos dependendo do governo do estado, porque hoje essa obra liga nada a lugar nenhum, e se nós não tivermos autorização para a construção desse túnel, a obra não tem sentido. Nós estamos aguardando essa liberação e o pagamento também através do governo do estado, que deve algumas parcelas ainda, que essa obra é uma obra de contrapartida município e estado. Então tem muitas obras. E tem uma janela de 16 anos até o final desse contrato sem nada claro nesse sentido. Sim, a única pessoa que pode mudar o contrato e prever essas obras do quilômetro 58, que é ali na Avenida Jundiaí, quilômetro 62 da Anhanguera, o 54, que é uma obra de um túnel ali próximo à universidade, à faculdade Anchieta, e tantas outras obras, a terceira faixa da Anhanguera, que trava às 16 horas, às 15 horas, a Anhanguera não é mais uma rodovia, ela se tornou uma avenida, não uma rodovia. A Dom Gabriel, que tanta população do Medeiros e região sofre, a terceira faixa na Dom Gabriel. Então a única pessoa que pode mudar e prorrogar o contrato com a concessionária, que é a Autoban, é o governador. Se o governador prorrogar alguns meses, a Autoban, em contrapartida, executa essas obras. Quer dizer, tem uma coisa importante aqui. O JJ divulgou hoje aqui, o Gustavo, tem o Jundiaí vence prêmios estaduais da educação, que você citou, sustentabilidade, está aqui o Gustavo Martinelli com o governador Tarcísio, mas tem uma matéria que chama a atenção aqui em primeira página também, e o Luiz Braz esteve aqui com a gente, foi prefeito 3 vezes em Campo Limpo, e falou de projetos regionais. Está aqui, ó, região metropolitana participa de pesquisa sobre transporte e mobilidade. Esse é um exemplo. A gente fala de transporte e mobilidade, saúde e segurança. Quando você tem um deputado estadual e federal, a gente começa também na região metropolitana a discutir alguns temas regionalmente. Isso ajuda muito, né? Por isso que esse fortalecimento político é importante. Discutir regionalmente é necessidade hoje já na região metropolitana, não é, Gustavo? É importante, nós vamos ter obras importantes como o TIC Trens, que é uma obra que vai trazer mais progresso aqui não só para Jundiaí, mas para toda a região. Ligações de avenidas importantes, a Luiz Latorre, ligação com Várzea Paulista, que é uma obra também aguardada há muitos anos, ali beirando a linha férrea, que depende de autorização do Estado. Então é uma discussão regional, é muito importante. Nós teremos um ano muito decisivo, sabemos da polarização, enfim, mas precisamos sim eleger deputado estadual e federal, e é um momento de reflexão. Muitas pessoas vieram residir em Jundiaí, né? Muitas pessoas, após a pandemia, vieram de São Paulo, e muitas pessoas têm ali identidade ou identificação com candidatos da capital. Então agora é um trabalho de conscientização para que as pessoas que vieram residir em Jundiaí, principalmente no Eloy, no Medeiros, no Caxambu, muitas pessoas de outros municípios, é importante a imprensa, o trabalho que vocês estão desenvolvendo para que conheçam os pré-candidatos e votem em candidatos que têm uma raiz, uma ligação com a cidade, com a região. É exatamente isso, gente. Vejam só. 1 ano e 3 meses de governo, 19 dias, a gente falava aqui, veja aí, analisa aí o número de desafios que se tem para resolver na cidade de Jundiaí, que é a maior da região em todas as áreas. E hoje o prefeito faz o papel de deputado, que vai falar com o governador, vai em Brasília precisar, vai atrás dessas soluções para trazer melhorias. É claro que a partir do ano que vem, 2027 e 2028, com o deputado estadual e federal, porque é o seguinte, gente, não é para o prefeito, não é para esse ou para aquele político. A cidade ganha, a população ganha, né, Gustavo? Você está aí com a ferramenta na mão, você está com o governo na mão, o desafio está na mão dele, ele tem que resolver. Então, quando a gente fala em ter deputado estadual e federal, é isso. É para a cidade, é para a grande região. Você entende que as pessoas, a gente está junto com vocês, políticos, né, candidatos, pré-candidatos, nesse desafio. Nós colocamos a ferramenta, o rádio, o jornal, o Instagram, à disposição de fazer isso, que é como eu disse ali atrás, ainda há pouco. Eu vejo, em muitas campanhas eu vi, Tobias Júnior, os políticos falam, a gente tem que manter o voto aqui. Então a gente está reforçando esse pedido, exatamente porque o resultado disso é para cada um de nós, né, Gustavo? Você entende que... Você imagina, você vai completar o segundo ano de governo sem deputado estadual federal, a gente está na campanha, tá vendo? Você não viu porque a imagem está em mim, mas está aquela, puxa vida, eu queria... Você imagina que os últimos 2 anos com deputado federal pode duplicar o rendimento, pode ser muito bom, para qualquer governo, né, eu diria. Claro, fama de rico e valente não se desmente, né? A cidade de Jundiaí tem fama de rica, mas o custeio cresceu muito aqui em Jundiaí. Antes, prefeitos anteriores tinham aproximadamente 10% de todo o orçamento da cidade para investimentos no município. Hoje, o orçamento total da cidade, que é um pouco mais de 4 bilhões, não sobra nem 3% desse orçamento para novos investimentos. Então, o deputado estadual e federal, além das emendas do recurso, do dinheiro da emenda parlamentar, que são mais de 100 milhões num mandato, ele tem também uma articulação política para trazer convênios, para trazer o teto MAC, que o governo federal
deve para o município 42 milhões, em tantas outras obras, não só a emenda parlamentar, mas a força política, a articulação política para trazer convênios e recursos para moradia, por exemplo, que a cidade ficou 8 anos sem moradia popular e nós estamos agora com 132 unidades junto à Minha Casa Minha Vida e junto ao governo do estado Minha Casa Paulista. 132. 132 no Jardim dos Cravos, no Fazenda Grande, e é uma parceria governo estadual do Tarcísio e governo federal. O Tarcísio também deu a contrapartida e o município também, mas nós temos áreas e outros núcleos aqui na cidade, por exemplo, o Jardim São Camilo, nós estamos reivindicando junto ao CDHU o programa Viver Melhor, que iniciou no Novo Horizonte, reforma de casas e residências, rebocar a casa, colocar piso, revestimento, elétrica, também melhora a qualidade de vida das pessoas. E agora nós estamos reivindicando para revitalizar e reformar as casas do Jardim São Camilo. E esse é pela FUNAS também? Esse é pelo governo do estado, CDHU. CDHU. Também estamos reivindicando mais moradia popular, tanto Minha Casa Paulista, o bairro Paulista, quanto o CDHU, quanto também Minha Casa Minha Vida. Então, olha quantas oportunidades nós temos. Nós temos, por exemplo, 20 milhões de reais no Ministério das Cidades, que desde 2023 esse recurso está travado no Ministério das Cidades, que é para recapeamento de ruas e vias aqui na cidade. A Prefeitura, na época, deu a sua contrapartida e o dinheiro está travado no Ministério das Cidades. Nós estamos reivindicando a liberação desse recurso. Mas se tivesse um deputado federal Isso junto, quer dizer, ele ajuda esse encaminhamento. ele né? já ajuda nessa liberação e não é emenda parlamentar. Nós temos 70 milhões junto ao Ministério também para a reforma dos terminais, dos 7 terminais. Isso já está mais adiantado, mas estamos monitorando a liberação também desse recurso. Então já são quase aí 100 milhões de reais. Colocando esses projetos nas mãos dos deputados, eles vão desenvolver, colocar isso em pauta para eles vão atrás no Estado e no governo federal. O parlamento tem uma força. Quando você chega no Ministério, o ministro pergunta: quem é seu deputado? Tá. Aí, começa aí, né? E aí eu falo: não, eu estou vindo aqui representando a região metropolitana, mas tem que ter um deputado, prefeito. Eles atendem, mas é diferente, né? Diferente. Atendem, mas é diferente. Você está falando das casas populares, prefeito? São 132. O Wildo Guzmão aqui em Francisco Morato anunciou 150 e a Noemi já está lá fazendo um canteiro de obras, ela foi visitar semana passada, mais 100. Por que eu estou dizendo isso? Veja como, quando a gente fala de região, né? Lá em Cabariúva está saindo a duplicação, vai aumentar a Santa Casa, vai dobrar o tamanho, vai melhorar, fez a UPA. Aqui em Várzea, hoje pela manhã, inclusive, teve uma coletiva aqui com o prefeito Rodolfo, falando da equipe que vai coordenar, receber os equipamentos para o hospital, são 7 mil metros quadrados, e também vai dividir as equipes lá. Aliás, é o doutor Madeira, que é do Hospital Sírio-Libanês, e o doutor Wagner, que é um engenheiro químico, que vai tratar dos equipamentos. Então, a gente tem um hospital aqui, tem a Santa Casa, lá tem o São Vicente aqui, você falou, você está construindo, acho que 2 unidades básicas de saúde, vão sair também, né? Então, quando os equipamentos de saúde começam a melhorar nas cidades, vai dividir, vai melhorar para todo mundo, para a região, né? Nós vamos entregar 7 novas UBSs, será o governo que mais vai entregar UBSs na história de Jundiaí. Nós vamos entregar a maior UBS da cidade, que é a UBS lá no Jardim Tamoio, mais de 1.000 metros quadrados, a construção está avançada. Isso já está em construção, eu vi. A nova UBS Ivo Turucaia, hoje é uma UBS modesta, pequena, você não consegue colocar mais médicos nem funcionários, porque não tem espaço físico. A UBS está saindo do papel, não adianta ter projetos no papel e não tirá-los do papel. Então a UBS Ivo Turucaia está em construção. Nós estamos fazendo a nova UBS Vila Maringá, que eu tive uma participação no passado na escolha do terreno, no SEI que foi aberto. Você era vereador, acho que eu vi isso. Fica lá do lado da creche Lucílio Vale, ela também a obra está adiantada, porque a atual UBS é pequena e ela fica ao lado de um córrego e não era possível ampliação da UBS Maringá. A nova UBS Vila Rio Branco, nós entregamos recentemente a nova UBS Vila Rio Branco. Vamos entregar também a nova UBS Rio Acima, teve uma empresa que doou parte do terreno, nós compramos a outra parte, porque lá não tinha área pública para construção de uma UBS, e já está em obras essa UBS do Rio Acima. Nós conseguimos recurso para a construção de uma nova UBS Centenário com o Currupira. Essa UBS hoje é num prédio alugado, é insalubre, é num galpão, e é necessária a construção desse equipamento. Nós vamos também entregar a UBS Central. A UBS Central vai ser revitalizado um prédio aqui existente de frente. Aqui na Rosário, na esquina? Isso, de frente aí o fórum. Isso. Que também faz parte da revitalização do centro, a entrega dessa UBS, nós temos que ocupar o centro. Imagina se você tiver um deputado, então. Eu estou falando em 7 aqui, né? E vamos entregar o PA, Centro de Especialidades da Vila Progresso, já passou 3 administrações,
e não consegue entregar esse equipamento devido à burocracia, problemas na licitação. Já passaram 5 empresas e agora na última licitação nós colocamos uma cláusula que se a empresa atrasar a obra, ela tem uma multa de 10% no valor total da obra. Então a obra que é mais de 5 milhões... Aí sai, né? É mais de 5 milhões a obra, então 10% é R$500 mil de multa. Então a empresa que ganhou a licitação, ela tem ciência disso, está no contrato, e ela está tocando a obra e nós vamos entregar esse importante equipamento para toda a região sul da cidade. Deixa eu aproveitar aqui, o mesmo formato de cobrança do contrato, me parece que está fazendo também no transporte público. Eu ouvi algo assim, não é isso? Também é cobrar a entrega de serviços. Sim, além da entrega de serviços, nós temos também, no primeiro ano de concessão, a empresa terá que comprar 100 novos ônibus. No primeiro ano, claro que nós vamos fazer gestão para que isso seja antecipado, 100 novos ônibus com ar-condicionado. E também o subsídio que a prefeitura repassa, porque quem utiliza o transporte paga a passagem, mas quem não utiliza também faz a sua contribuição. São mais de 97 milhões de reais por ano que a prefeitura coloca no subsídio do transporte público. Ele vai receber, se ele desenvolver um bom trabalho, não queimar a viagem, porque o trabalhador quer que o ônibus passe no horário. O ônibus não passando no horário, o repasse vai ser descontado. Ó, eu quero salientar para você o seguinte, o prefeito está falando aqui, ó, olha que bacana, 7 UBSs, Voturucaia, Tamoio, Maringá, Rio Branco, Rio Acima, cada uma no seu modelo, está explicando aqui o Centenário, e aqui o Central que faz parte da revitalização. Mas o da Vila Maringá me chama a atenção no seguinte detalhe aqui, o Gustavo. A gente tem 80 anos de rádio, né, Tobias? 8 décadas de rádio, 6 décadas, 60 anos de jornal. Você tem a sua vida pública há quantos anos? Mais de 20 anos. Há mais de 20 anos. Isso demonstra uma ligação muito clara e evidente, porque cada político, cada gestor tem o seu perfil, tem o seu discurso, a sua narrativa, mas mostra uma ligação muito grande da cidade aqui. Nessa realização, eu percebi aqui a satisfação do Gustavo, quando era vereador, lá no estudo, de necessidade e tal, e agora como prefeito de todas essas, essa que você tem um carinho especial, né, de estar ele, claro que está fazendo para todas as regiões, sim, mas aqui tem um apreço a mais, não tem um valor aí a mais. Tem um carinho, eu amo a cidade, todo o território, todos os bairros. Aqui nasci na Vila Comercial, meus pais são usuários, passam ali na UBS Maringá, meu pai, minha mãe, meus irmãos residem na Vila Maringá, mas não por isso, né? É que eu participei no passado eu lembro, das reivindicações aí da construção de uma nova UBS, tão aguardada. Eu que, como conheço aquela região como a palma da mão, identifiquei os terrenos públicos, terrenos de interesse público, terreno área verde, que tem várias classificações das áreas públicas, e encontramos uma área plana, um terreno que a topografia contribuiu com a construção, ao lado da creche Lucírio Vale, ali na Vila Maringá. Não tem algo parecido também com relação ao centro esportivo daquela região? Sim, no passado aquele terreno... Eu faço parte da história, amigo, eu lembro. No passado aquele terreno era do Clube Jundiaense, e aí foi feita uma permuta com o clube, a prefeitura deu um terreno de interesse do clube ao lado do clube e o clube doou aquele terreno para a prefeitura. E na época, quando vereador, eu solicitei uma emenda parlamentar para o saudoso Ari Fossen. Quando o Ari Fossen pediu meu apoio, ele falou, o que você quer para me apoiar? Eu falei, não quero nada, eu só quero que você destine a maior emenda parlamentar do seu mandato para a construção de um complexo esportivo na Vila Comercial. Aí ele me deu a mão e falou, está fechado, se eu for eleito... fio de bigode aqui, nós vamos atender a essa emenda. Ele foi eleito, destinou R$1 milhão, e com esse R$1 milhão nós iniciamos a construção do complexo esportivo Helena Sestari, lá na Avenida Clemente Rosa, na Vila Comercial, com a emenda parlamentar do Ari. Prefeito, deixa eu falar um negócio para você, para o senhor e para você que nos acompanha aqui, Tobias Júnior, aqui no Instagram. Isso que ele falou é um negócio fantástico. Ele teve um bate-papo com o saudoso Ari Fosse, foi um fio do bigode, e hoje pela manhã... Ô, Tobias, e você que nos acompanha, você no rádio, o Rodolfo falou exatamente isso. Com o hospital, ele conseguiu a promessa do governador, ele falou, se você fizer hospital, eu equipo. Já tem 44.854 mil e alguns trocados lá, que já está depositando na conta para o equipamento. Foi assim, mais ou menos, não, se você fizer hospital, eu te mando os equipamentos. Equipar todo o hospital, né, parcialmente. No seu caso... foi a emenda para o centro esportivo. A né? construção do complexo. Essas são histórias positivas, histórias boas da política, né, Gustavo? Cada um tem o seu mandato, seu perfil, e claro, tem o seu desafio. Você tem mais de 20 anos de política, você falou quantos de vida pública? Eu tive a primeira candidatura aos 18 anos, não fui eleito vereador, depois eu fui para o Complexo Esportivo Francisco Dal Santo, fui lá administrador durante 4 anos na gestão do Ari Fosse, em 2004 até 2008. Em 2009, sou eleito o 5º vereador mais votado da cidade, depois reeleito o mais votado de Jundiaí, e aí no 3º mandato, o mais votado até então da história, já teve outros vereadores que passaram essa votação, mas naquele momento... Até lá foi você?
mais votado. Fui candidato a deputado em 2018 e candidato a vice-prefeito e agora prefeito. Então, nós estamos falando em 20 e tantos anos aí, né? Aí, o que eu estou dizendo? Olha os caminhos que o Gustavo teve que percorrer aí, os desafios, a luta em amor à cidade e tal, e chegou à prefeitura. A vida do Cauã foi muito mais fácil no Cajamar, né? Porque ele se tornou secretário lá do Danilo, virou secretário de comunicação do Danilo, o Danilo foi reeleito, e aí agora ele já ganhou um dos prefeitos mais jovens do estado de São Paulo, o Cauã. Sim. Aí foi fácil, né? Você vê que não tem coisa que não tem como explicar. Isso ele bateu bastante, ele lutou bastante para chegar onde chegou, né? Sim, são... Enfrentamento o Cauã bravo. jovem prefeito, 25 anos. 25? Né? O candidato, depois vem o Finamori de Louveira com 35 anos. Aí Olha, temos os jovens, o Finamori, o Cauã, o Gustavo Martinelli, que se encaixa de jovens são esses. E mulheres tem a Débora, a Noemi e... A Débora e a Noemi da região metropolitana, né? A Débora e a Noemi, que são as mulheres que fazem parte da região metropolitana. Bom, Gustavo, é o seguinte, a gente quer agradecer demais, mais uma vez, a sua presença. É importante a sua presença, porque ela representa também uma valorização do nosso trabalho, que é... Eu vou pedir para você, amigo, até o dia 3 de outubro, vamos votar em candidatos de Jundiaí da região. Nós precisamos ajudar o prefeito. O deputado federal e estadual da nossa região, Gustavo, eu tenho dito, ele está próximo do prefeito, ele está próximo dos vereadores, ele está próximo da comunidade, e a dedicação na região dele, o reduto dele, passa a ser... Nós não podemos deixar essa oportunidade passar. Então a gente está fortalecendo esse trabalho, agradece sua presença, é fundamental, para quando você anunciar, quando você deliberar aí com relação a quem serão os candidatos, eles costumam falar da máquina, né? O candidato do governo, quando você anunciar os candidatos que terão apoio, é importante você ouvir, porque são eles que vão diretamente ajudar o prefeito. Nós teremos outros candidatos. Eu costumo dizer o seguinte, Gustavo, o elenco é bom, nós temos bons nomes aí. É o povo que escolhe, está tudo bem. Quanto a isso, com relação, está tudo bem. Mas é importante você entender as dificuldades que o prefeito passa, os desafios que o prefeito... E você vai lá falar no governo do estado, né? Qual que é o seu deputado? Que desarma o camarada. Ele vai lá com um sonho, pedir verba, pedir ajuda, pedir para realizar as demandas, o sofrimento, a agrúria da população, né? Transporte, segurança pública. Quer acrescentar alguma coisa, Gustavo? Obrigado mais uma vez. Viu? Não, quero... Você aprova essa ideia antes de finalizar? Você aprova o nosso projeto aí? O que você acha do nosso projeto? Eu defendo esse projeto, defendo essa ideia. Eu acredito que os pré-candidatos aqui da cidade vão se unir nesse momento para uma campanha de conscientização sobre o voto. Sabemos que, eu menciono novamente, não é...